Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio de malha. E eu estou utilizando aqui os acessórios de material sintético da MM Criações. É uma base e um zíper com o material sintético também, que é super fácil e prático de colocar na bolsa de crochê. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu preciso dessa base aqui, que eu já vou passar a medida para você, que é uma base de material sintético de cor preta. Também esse zíper aqui, que é do mesmo material e facilita bastante, né? A colocação de fecho de zíper em bolsa de crochê. E para alça, essa corrente aqui prateada, nesse caso eu escolhi a prateada, e ela tem essas argolas articuladas aqui para fixação na bolsa. Então, a medida dessa base aqui é de aproximadamente 23 centímetros por 10 centímetros. E esse zíper aqui, nessa parte aqui de material sintético, ó, são quase 20 centímetros. Ao todo, são 33 centímetros e meio. E o fio que eu escolhi foi esse fio aqui, que é o verde bandeira, lá da Amorino Fios. Então, eu já estou iniciando esse tutorial porque eu já ensinei como faz, né, a colocação de pontos de crochê em base, assim, de material sintético ou couro. E eu vou deixar o link dessa videoaula na descrição do vídeo. E lembrando que aqui, nesse caso, desse tamanho, né, e formato de base, eu coloquei aumentos apenas aqui nos cantinhos. Então, foram 4 pontos de aumentos. E também, como eu expliquei lá no vídeo, eu já fiz aqui primeira carreira de altura da bolsa, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da nossa base. Então, eu já fiz a volta toda, né, fazendo pontos baixos, e agora a gente vai iniciar o padrão de pontos dessa bolsa aqui. E mesmo essa carreira sendo de pontos baixos simples, o fechamento, ele já fica diferente, tá? Então, é bem importante você prestar bastante atenção aqui, já no fechamento dessa carreira, porque já vai ser como a gente inicia a próxima, que é um padrão de pontos um pouco diferente. Então, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui, para você entender bem certinho como faz esse fechamento de carreira. Aqui é o primeiro ponto de base. Eu venho aqui nessas duas alcinhas, com a agulha de trás para frente, né, de dentro da bolsa para fora, e vou levar essa alça aqui, que é do último ponto dessa carreira, lá para dentro. É bem importante aqui esse fechamento de carreira, tá? Então, preste bastante atenção. Se ficar com alguma dúvida, pode voltar ao vídeo, fazer me acompanhando, que vai dar certo. Agora, você já deve saber fazer o ponto baixo centrado. Se você não sabe, também tem aqui no vídeo, aqui no canal, um vídeo explicando, né, como faz o ponto baixo centrado, tá? Então, é importante você saber como faz o ponto baixo centrado para fazer esse padrão de pontos aqui. Mas você, eu acredito que já saiba fazer o ponto baixo centrado, porque é bem comum, né, no fio de malha, fio náutico, a gente usar o ponto baixo centrado. Então, vamos lá. Eu tenho que inserir minha agulha aqui no primeiro ponto da carreira. Esse foi o último, esse é o primeiro. Cada pontinho a gente identifica aqui, ó, por esses Vzinhos que tem, tá? Então, eu insiro minha agulha aqui no centro desse primeiro ponto da carreira, como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Então, eu insiro aqui, e aqui atrás tem que sair no centro também. Agora, eu vou regular um pouquinho essa laçada, não vou deixar ela tão grande assim, só que eu não posso perder ela, tá? Então, tome cuidado. E vou trazer esse fio aqui pra frente. Trouxe aqui por dentro desse primeiro ponto. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, não esquecendo de cuidar aqui dessa laçadinha, tá? Que ela tá aqui esperando a gente, mas ela não pode escapar daqui. Então, eu venho aqui nesse ponto seguinte e vou inserir a agulha da mesma forma, como se fosse fazer um ponto baixo centrado, tá? Vou trazer esse fio aqui pra frente, sempre cuidando da laçadinha aqui. Fiquei com duas alças aqui, ó, na frente desse primeiro e segundo ponto. E eu vou tirar essa alça por dentro dessa.
tipo como se fosse um ponto baixíssimo, tá? Então, assim. Então, o ponto vai ficar de ladinho, ó, como se fosse um ponto de acabamento, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou buscar aquela laçadinha que eu deixei aqui dentro, assim. E vou puxar o fio do novelo por dentro dessas duas alcinhas. Dessa forma, a gente já fez o fechamento e o primeiro ponto dessa segunda carreira de altura da bolsa. Agora, a gente vai começar o padrão de pontos, né, que eu escolhi para essa bolsa aqui. Agora, para continuar esse padrão de ponto, a gente tem que observar aqui o ponto que já foi utilizado, já foi trabalhado, que foi esse aqui, certo? Então, eu venho nesse mesmo ponto, inserindo agulha, aqui, ó, da mesma forma, como se fosse um ponto baixo centrado. Trago o fio, venho para o próximo ponto, inserindo igualmente, trago aqui para frente. Agora, eu fiquei com 3 alças na minha agulha. Eu vou tirar essa última alça, fiquei com 2 agora, aumenta aqui o pontinho, não deixa muito apertado, laço e tiro as 2 alcinhas. Olha lá, assim. Venho pro próximo aqui. Então, aqui já foi trabalhado, eu insiro aqui novamente. Insiro aqui nesse ponto, como se fosse um ponto baixo centrado, tá, gente? Tem que sair centrado aqui atrás também. Trago aqui o fio, dou altura, venho pro próximo ponto, como se fosse um ponto baixo centrado, e trago aqui também. Fiquei com 3 alças. Tiro a primeira, fiquei com 2, laço e tiro as outras 2. Continuando, venho aqui, ó, nesse que já foi trabalhado, veja aqui, ó, aqui é o V, né, do ponto de base. Insiro aqui minha agulha, trago o fio, dou altura. Venho pro próximo ponto, entrando da mesma forma como se fosse fazer um ponto baixo centrado e trago. Faço como se fosse um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2 fazendo um ponto baixo. Então, é como se fosse um ponto baixo e um ponto baixíssimo junto, né? Então, ó, vamos de novo. Aqui nesse ponto já foi trabalhado, insiro e trago. Venho no próximo, insiro e trago. Fiquei com 3 alças. Aqui eu vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, fiquei com 2, laço e tiro as 2 fazendo um ponto baixo. E assim eu vou continuar aqui por toda a volta. Então, aqui eu já dei toda a volta e vou aumentar aqui o zoom para vocês entenderem bem certinho como que é esse fechamento de carreira, que é bem importante. Então, aqui, olhando a carreira de baixo, a gente percebe que esses 2 pontos aqui, eles já foram trabalhados, ó. Aqui tá saindo ponto e aqui também já tem ponto. Mas a gente precisa fazer mais um ponto aqui sobre esses 2 de baixo. Então, eu insiro aqui minha agulha, trago o fio, fiquei com 2 alças na agulha. Venho nesse próximo, insiro e trago. Fiquei com 3 alças, tiro a primeira, laço e tiro as outras 2. Agora, tá completa a carreira. Agora sim, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. E o fechamento dessa carreira, a gente faz assim, aumenta um pouquinho a laçada. A gente vem aqui com a agulha de dentro da bolsa, né, pra fora, de trás pra frente. Aqui nesse primeiro pontinho, e vou levar essa laçada lá pra trás. Lá pra dentro da bolsa. Agora, cuida aqui dessa laçadinha pra ela não escapar, mas pode deixar ela assim pequena, tá? A gente vem aqui nesse primeiro ponto dessa carreira, esse é o último, esse é o primeiro. Insere aqui, como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Insere. Olha aqui atrás como que saiu, tá? Bem no centro do ponto. Agora, a gente pega o fio do novelo e traz ele aqui pra frente, trazendo uma laçadinha. Repare como a laçada tá aqui esperando, essa que tá aqui dentro da bolsa. Deixa ela aqui. Agora, eu venho pro próximo ponto e vou pegar o fio também, inserindo a agulha aqui no centro do ponto também. Trago o fio, fiquei com 2 alças, e aqui atrás tem mais essa. Agora, eu vou passar
esse fiozinho por esse daqui, fazendo um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu coloco essa laçadinha na minha agulha novamente, trago o fio, e assim eu já concluo o primeiro ponto dessa próxima carreira. E já fiz o fechamento dessa anterior. E assim, agora a gente vai continuar fazendo aquele padrão. Então, eu venho aqui nesse ponto onde eu já trabalhei, pego no próximo, trago, tiro esse primeiro, laço e tiro os outros dois. Mais uma vez, só para não ficar dúvida, venho aqui nesse ponto já trabalhado, trago fio, venho no próximo, trago fio. Tiro o primeiro, laço e tiro os outros dois. Esse é o padrão de pontos. Então, assim, eu vou continuar mais por essa carreira e vou te mostrar novamente o fechamento aqui para não ficarem dúvidas. Então, assim, eu concluí mais essa carreira, eu vou fazer aqui o fechamento novamente, juntinho com você. Aqui, parece que terminou a carreira, mas eu tenho que fazer mais um ponto aqui. Ó, aqui já foi utilizado esse ponto e já foi utilizado esse ponto, mas ainda assim eu preciso fazer mais um aqui, gente. Não esqueça que esse detalhe é muito importante, porque senão vai ficar uma diminuição, a gente vai começar a diminuir a quantidade de pontos na carreira, ok? Então, ó, pronto, agora eu fiz o último ponto, agora eu vou fazer novamente o fechamento de carreira aqui junto. Então, levo essa alça aqui para trás, venho aqui no primeiro ponto dessa carreira, insiro minha agulha aqui no centro do ponto, cuidando sempre para essa laçadinha aqui não escapar, trago essa alça aqui para frente, o fio do novelo. Venho no próximo ponto, insiro, agulha no centro do ponto, trago aqui para frente. Fiquei com duas alças na agulha e uma aqui para trás. Trago aqui passando, fazendo um ponto baixíssimo. Busco a laçadinha que ficou ali esperando. Pego o fio do novelo e tiro as duas. Então, assim, eu fiz o fechamento e o primeiro ponto dessa próxima carreira. Então, agora, gente, vamos subir fazendo esse padrão de pontos, esse tipo de fechamento de carreira em todas as carreiras, da mesma forma, tomando os cuidados que eu alertei vocês aqui. E depois eu vou te mostrar, né, em medida e quantidade de carreiras, como que ficou o tamanho da bolsa, fazer os acabamentos dela e colocar o fecho.